Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês vão nos assistir. Eu sou o professor Moisés, coordenador do projeto de extensão Movimento Educação e Saúde Mental, o Medusa. E hoje, finalzinho aí do mês de setembro, nós vamos fazer mais um encontro do primeiro ciclo de encontros sobre educação e saúde mental. E o nosso tema hoje é sobre cuidados em saúde mental e prevenção ao suicídio. Nesse primeiro momento da fala, né, da exposição sobre o tema, a gente conta com a participação do nosso convidado, professor Amadeu de Oliveira Weiman, que é professor do Departamento de Psicanálise e Psicopatologia da URGS, e é também do GT, ele é membro do GT de Saúde Mental do Instituto de Psicologia, que é nosso parceiro, eu também faço parte desse GT, né? E o GT contribuiu para a organização desse primeiro ciclo de encontros sobre educação e saúde mental. Logo após a fala do professor Amadeu, eu vou fazer uma breve intervenção apresentando uma cartilha para vocês, que vocês vão ter acesso ao link para acessar, com materiais, dicas, orientações sobre questões de saúde mental. Então, já passo a palavra para o professor Amadeu, agradecendo muito a disponibilidade por estar aqui hoje conosco e dizendo que eu estou muito curioso e feliz, né, de poder contar aqui contigo e para te escutar, para a gente seguir no debate depois. Então, já de antemão te agradeço e a fala é tua. Obrigado, Moisés. Eu agradeço o Medusa o convite, porque a gente não costuma ter muitas possibilidades de compartilhar o que a gente produz assim numa conversa. A gente muitas vezes escreve um trabalho que não é lido, não é comentado, a gente não tem essa oportunidade de falar então do que produziu. Então agradeço a oportunidade de poder apresentar o trabalho. E é um trabalho que, como tu disse, faz parte do nosso trabalho no GT de Saúde Mental do Instituto de Psicologia. E que consiste, vamos dizer assim, né, no que me diz respeito, faz parte do projeto de construção do meu pós-doutorado, que é isso que a gente comentava um pouco antes, que eu quero apresentar para vocês rapidamente a título de introdução, né, disso que eu vou falar para vocês se situarem. O tema do meu pós-doutorado é a saúde mental na universidade, mas eu, considerando o fato de que a minha pesquisa está muito enraizada nessa interface entre psicanálise e estética, psicanálise e arte, ou mais especificamente psicanálise e cinema, eu comecei esse trabalho por uma leitura do suicídio na filmografia sobre a adolescência. Escrevi um trabalho sobre esse tema, me parece que tinha algumas coisas interessantes ali e tal, escrevi sobre isso. E essa é a primeira parte desse meu projeto de pós-doutorado, e é uma partezinha disso que eu vou apresentar para vocês. A segunda parte é uma tentativa de situar por onde andam as discussões nesse campo, né, saúde mental na universidade, não só aqui no Brasil, mas também, né, nas línguas que nos são mais acessíveis, já partindo de uma certa leitura, né, de que o tema, vamos dizer assim, né, da prevalência das formas de suicídio, por exemplo, ou dos transtornos mentais, enfim, guiaria, né, conduziria as medidas, vamos dizer assim, né, a serem tomadas dentro da universidade. E pretendo trazer nesse segundo trabalho, né, a discussão, o projeto Saúde Mental em Roda, que foi criado pelo PET, que é a ideia de rodas de conversa entre estudantes sobre o tema da saúde mental. Né? Um trabalho baseado na horizontalidade, na circulação da palavra. Né? Sustentar isso teoricamente. Enfim, fazer uma discussão do dispositivo. Né?
E o terceiro momento, então, e final, e é nesse sentido que essa minha fala, então, se coloca, que é uma reflexão sobre o estatuto simbólico do suicídio na contemporaneidade. Ou seja, a ideia de que o suicídio como fato social é passível de leituras, de interpretações, né? Propor algumas reflexões, como eu dizia para o Moisés antes, né, que vem sobretudo do campo das ciências humanas, né, da filosofia, das artes, né? Posso até passar aqui para vocês, né, desde, né, na literatura, Os Sofrimentos do Jovem Werther, essa obra que é clássica, né, da qual decorre, inclusive, né, a expressão efeito Werther, para falar do que existe de contagioso no suicídio. O clássico do Durkheim, né, de 1897, é obra fundadora da sociologia, né, e que aponta, né, o suicídio é um fato social. O texto do Marx, que vale pela curiosidade, porque é enfim, trabalho menor dele, mas por ser o Marx vale a pena conhecer. E o clássico, o mito de Sísifo, né, do Camus, que é uma reflexão potente sobre a questão do suicídio. Só para trazer algumas referências assim, mais clássicas, né, para a gente saber de onde que parte essa reflexão. Bom, mas a minha questão mais especificamente para hoje é a seguinte: qual o lugar da arte no cuidado do suicídio? Essa é uma questão para o nosso encontro de hoje, delimitando, certo? E como ponto de partida dessa reflexão, eu vou apresentar para vocês o comentário que eu produzi da série 13 Reasons Why, mais exatamente da primeira temporada, que acho que é a que interessa. Ok? Então eu tenho o texto que vai ser base, a partir dele eu vou comentando. Tá? Vamos lá. A série 13 Reasons Why inspira-se no livro homônimo de Jay Asher, publicado em 2007, ou seja, o livro é de 10 anos antes. É uma série de 2017, baseada num livro publicado 10 anos antes. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: se costuma falar que no início do filme, o filme já entrega o fundamental. Basta saber ler, evidentemente. Né? E esse eu quero mostrar para vocês que esse é o caso aqui da série 13 Reasons Why, 13 episódios de 1 hora cada um. Eu quero mostrar para vocês que antes do fim do primeiro minuto, a série já entregou o fundamental. Tá? Então, o que acontece? Nos 2 primeiros planos da série, a protagonista, Hannah Baker, desaparece da banda visual, né? Ou seja, desaparece da imagem após ter estado nela. Ok? Tá na imagem? Não tá. Tá? Não tá. Nos 2 primeiros planos, isso se repete. E já no primeiro plano, surge a voz dela. Surge a voz dela, que é o que se chama, né, a voz over, aquela voz sobre, a voz da narradora. Então, notem bem, nos 2 primeiros planos da série, Hannah desaparece da banda visual. Em contrapartida, sua voz aparece na banda sonora, ainda quando o foco da câmera está em sua foto. Ela pode morrer na imagem porque tem assegurada a função de narradora. Aqui está a chave do filme, da série. Em 55 segundos, claro, né, depois de ter visto várias vezes, mas com 55 segundos tu já matou a série. Bom, então, essa voz over da Hannah conduz o espectador ao longo de sua história. E, nesse sentido, ela evoca o recurso das fitas cassetes, como no romance O Conto da Aya.
O uso de fitas cassetes é um recurso narrativo, né? É um modo de, vamos dizer assim, conduzir a narração da história. Então, nós, espectadores, percorremos a história de Hannah conduzido por sua voz over, mas também pelo olhar do Clay, o seu amigo que, em sua bicicleta, refaz a trajetória da protagonista sempre na condição de observador. O Clay, portanto, é o que se chama um narrador delegado. O amigo Clay, vivo, é o alter ego da Hannah morta, na narrativa. Ela entra com a voz, ele entra com o olhar. E o que é narrado em 13 Reasons Why? Dito de outro modo, qual é o seu tema? O suicídio? Me parece que o foco da série é a crueldade na high school, esse espaço frequentemente idealizado na filmografia sobre adolescência e em outras. Em um sentido mais amplo, 13 Reasons Why consiste em mais um capítulo da coletânea de obras que traz à tona os segredos varridos para baixo do tapete de uma pacífica comunidade do interior dos Estados Unidos, como, por exemplo, a série Twin Peaks. Violência de gênero, sexual, racial, de classe, dentre outras, permeiam a trama de relações na Liberty High School. Ironia, não, a escola se chama Liberdade. Uma tensão psicológica crescente atravessa a série, testemunhada por uma iluminação inicialmente mais ensolarada, que vai assumindo gradualmente tons mais sombrios, como o pastel e o azulado. É como que, dadas as premissas iniciais, a violência, o bullying, as consequências trágicas fossem incontornáveis. Trata-se de uma morte anunciada. No entanto, a voz de Hannah parece ter outra função, além da narrativa. Ela encarna a crueldade de um superior implacável. Parafraseando Freud em Totem e Tabu, morta, Hannah torna-se muito mais poderosa. Em certo sentido, 13 Reasons Why consiste em uma metáfora do processo de melancolização de uma comunidade escolar. Ao mesmo tempo em que, finalmente, incorpora Hannah em seu seio, o que é testemunhado no primeiro plano da série por flores e bilhetes carinhosos, tal comunidade é torturada por uma culpa inexpiável. Ao longo da narrativa, a expressão I'm freaking out, estou surtando, torna-se cada vez mais frequente entre os estudantes da escola. Aqui quero apontar essa dimensão superegóica, tanto da voz que censura quanto do olhar que vigia, como isso aparece na série. Finalmente, é preciso considerar o tempo na narrativa de 13 Reasons Why. A série se organiza em temporalidades múltiplas, que compõem uma teia complexa, por meio de um ir e vir constante, avanços e recuos na linha cronológica, o que exige um trabalho intelectual do espectador para a sua compreensão. Nesse sentido, a série tem parentesco, dentre outros, com os filmes 21 gramas e Precisamos Falar sobre Kelvin. Nessa aproximação de uma trama, de uma narrativa que tem uma temporalidade que decididamente não é a linear com a qual nós estamos habituados. Além disso, as passagens de um tempo a outro sempre são marcadas por um raccord, é o termo técnico para isso, ou seja, um elemento que, em uma descontinuidade, assinala uma continuidade, um gancho metonímico, dizemos em psicanálise. Trata-se da presença, em um novo contexto, de um elemento do contexto anterior.
O plano 2 da série, por exemplo, é um exemplo disso. A ausência de Hannah na segunda metade do plano indica a mudança de tempo, mas a presença das duas colegas diante do armário escolar assegura a continuidade narrativa. Nesse sentido, e talvez eu precise depois, na hora da conversa, explicar isso melhor, porque acho que é bastante abstrato, mas nesse sentido, a gente pode dizer que, ao mesmo tempo em que há diferença entre o tempo da narrativa e o tempo narrado, ou seja, o tempo ao qual a narrativa se refere, há mútuo pertencimento. Tempo da narrativa e tempo narrado em 13 Reasons Why são imanentes, pertencem um ao outro, se entremeiam o tempo todo. Essa característica do tempo em 13 Reasons Why não é de menor importância. Eu quero avançar um pouco nessa reflexão. Tem uma longa sequência de 21 minutos no 13º e último episódio da primeira temporada, que é o episódio em que aparece a cena do suicídio, o que aparecia, né, antes de ter sido retirado. E essa longa sequência se dá no gabinete do conselheiro escolar. Ela começa com o Clay na sala de espera do gabinete de Mr. Porter e termina com o Clay saindo deste local, ou seja, ela começa e termina com o Clay. No entanto, ao longo da sequência, entremeiam-se passagens da conversa de Clay com o conselheiro e passagens da conversa de Hannah com o Mr. Porter no ano anterior. Entendem isso? Vai passando de um tempo ao outro, o tempo todo. A conversa atual com o Clay, a conversa do ano passado com a Hannah. Vai costurando os tempos assim, em um tempo só. As alternâncias entre esses tempos, 22 no total, são feitas sempre com muita elegância, utilizando diferentes signos fílmicos como raccord, como isso que produz o enlace. Minha hipótese de trabalho. Esses raccord realizam a sutura entre o tempo da narrativa e tempo narrado. E a imanência entre esses tempos consiste na expressão narrativa da premissa psicanalítica da divisão do sujeito. O que se trata aqui nessa divisão entre tempo narrado e tempo da narrativa é da divisão do sujeito. Um breve plano de apenas 9 segundos, inseridos no meio dessa sequência, parece ser a chave de compreensão da série. Clay fala com Mr. Porter. A câmera faz um movimento panorâmico discreto para a direita e enquadra Hannah, sentada ao lado do rapaz, que agora não aparece no plano. O conselheiro que falava com o rapaz se endereça à garota. Qual é a consequência disso? Por alguns segundos, Hannah e Clay se encontram simultaneamente no gabinete do conselheiro escolar. O que isso quer dizer? Hannah Baker vive. E aqui minha síntese para tentar propor algumas ideias a esse respeito. Hannah é uma adolescente que, sob a pressão de vivências insuportáveis, fantasiou o suicídio e sentiu na carne o que há de cortante em um desejo de morte. Morre como personagem, mas renasce como narradora. Desdobra-se no tempo, transforma a vivência em experiência, para usar um conceito de Benjamin. Dobra-se sobre sua história e a narra em vez de matar-se. Realiza o suicídio na ficção. Essa é a ideia que eu gostaria de lançar como ponto de partida de uma conversa entre nós. Como eu disse no início, eu vou fazer... não é um complemento à fala do Amadeu, mas a gente está aproveitando a oportunidade desse encontro para poder apresentar para vocês a cartilha que foi produzida, né, sobre saúde mental e prevenção ao suicídio,
Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Não se preocupem que o conteúdo da cartilha tem bastante coisa, então eu não vou me deter nos detalhes, eu quero mostrar só as ideias que contém ali na cartilha. E depois eu vou indicar o link para vocês, e no vídeo também eu vou colocar o link para quem quiser acessar a cartilha e se demorar um pouco mais, né, nesse estudo. Tá? Então, a cartilha tem o mesmo nome da nossa roda de hoje, que é Cuidados em Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio na Universidade. É uma parceria, né, essa cartilha digital do Instituto de Psicologia, do GT de Saúde Mental do Instituto de Psicologia, projeto de extensão Medusa e programa de extensão clínica feminista. A gente tentou, só para explicar, né, a ideia inicial era até criar um infográfico pelo GT, e no fim a ideia se ampliou e acabou se transformando nessa cartilha. Nós tentamos manter elementos mais, digamos, tradicionais e biomédicos da abordagem da prevenção ao suicídio. Vocês vão ver que tem nesse material dicas, né, como que a gente pode se portar diante de uma situação de risco de suicídio com alguém que a gente está acompanhando, quais são os sinais e sintomas, mas para além disso a gente também buscou promover nessa cartilha reflexões importantes sobre a saúde mental na universidade, né? Então aqui de início, né, a gente traz algumas informações sobre um estudo que foi realizado pela ANDIFES, né, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Foi uma pesquisa ampla, Brasil afora, com 400 mil estudantes de 63 instituições federais, né. Então, esse material nos traz algumas dicas importantes do que a gente pode pensar em termos de saúde mental dentro da universidade. E dentre os dados, né, que nos chamam muito a atenção nessa pesquisa é que 80% dos 400 mil estudantes que participaram indica dificuldades emocionais como sintomas, referindo sintomas como ansiedade, insônia, sentimentos de solidão, desamparo e desânimo. E nessa mesma pesquisa, em torno de 8% referiu ideação suicida, né? Ou seja, ideias ou pensamentos mais abstratos em relação ao suicídio, né? Aqui a gente segue a cartilha com outros estudos sobre saúde mental na universidade, estudos que indicam, então, níveis importantes de ansiedade e depressão, principalmente de estudantes que necessitam de recursos institucionais para sua subsistência, como é o caso de estudantes que moram na casa do estudante. Outro estudo mostrando, né, um estudo de 2016, mostrando o tema da solidão como um tema significativo para a gente pensar em ações de prevenção e ações de promoção de saúde mental. E aqui a gente segue, né, sobre as dificuldades, né, do que a universidade pode trazer e que podem trazer questões importantes como a culpabilização individual do fracasso acadêmico, né? Espaço que ainda é sustentado por práticas sociais individualistas, produtivistas, concorrenciais, e que esse nível de exigência acaba voltando para o próprio indivíduo a culpa por não ter alcançado esse ideal de estudante de uma universidade de ensino superior, né, de uma universidade federal, né? Então, aqui a gente traz, a partir dessa revisão inicial desses estudos sobre saúde mental na universidade, vários elementos que a gente precisa pensar: excesso de carga horária de estudos, nível de exigência, adaptação ao novo contexto, novas rotinas de alimentação e sono, né? A questão, né, indo mais para baixo ali, a universidade enquanto um espaço de construção e sustentação de vaidades acadêmicas, a cultura da meritocracia como elementos importantes para a gente pensar a saúde mental. E junto com tudo isso, a gente tem a pandemia e o ensino remoto emergencial, né? Segundo uma cartilha da Fiocruz, de 2019, eles já alertavam que várias sensações e pensamentos poderiam ser comuns nos primeiros momentos da pandemia, como medo de perder pessoas amadas, perder os meios de subsistência ou não poder trabalhar durante esse período,
transmitir o vírus a familiares e amigos, impotência perante os acontecimentos, angústia, tristeza, dentre outras sensações que muitos dos estudantes que participaram do Grupo Medusa, desde o início do ano passado, trouxeram muito esses sinais e sintomas, principalmente mais no início da pandemia, né? Então, eram muitos receios associados aos fatores que já prejudicavam, de alguma forma, a saúde mental na universidade, né? Então, no Grupo Medusa, a gente observou 6 efeitos da pandemia do ensino remoto emergencial. Um é o hibridismo dos espaços doméstico-familiar, acadêmico e laboral. Então, uma improvisação dos espaços que também acabou trazendo como efeito o excesso de atividades e o sentimento de esgotamento frente a tantas atividades. Um sentimento de desamparo e de isolamento frente ao contexto atual do nosso país, né? Contexto econômico, político e social. A questão da polarização política e do negacionismo científico dentro das próprias casas, o que acabou gerando conflitos importantes com familiares e um sofrimento muito grande de alguns estudantes. Uma insatisfação com a ausência de engajamento coletivo na pandemia e, ao mesmo tempo, o sentimento de querer voltar para a universidade, ou de alguns estudantes que nem sequer colocaram os pés na universidade e já ingressaram no ensino remoto emergencial. E essa ausência de engajamento coletivo postergaria ainda mais essa volta, né? Então, isso aparecia muito nos grupos. E as dificuldades gerais vividas com o ensino remoto emergencial e a vinculação com a universidade. Aqui também, né, depois de pensar as questões de saúde mental na universidade, a gente traz alguns aspectos sobre o suicídio, e aqui uma referência direta a essa cartilha da Fiocruz, Saúde Mental na Pandemia, suicídio na pandemia de Covid-19, né? Então, a própria cartilha já nos alerta que a gente precisa ficar atentos, né? Porque existem reações esperadas de estresse agudo em função das mudanças na rotina provocadas pela pandemia e pelo ERE, né? E causando profundo sofrimento psíquico, né? Então, a Fiocruz já nos alerta sobre isso nesse material. Nessa mesma cartilha, a gente tem aí alguns fatores que merecem atenção em crianças e adolescentes, né? Fatores que merecem atenção em adultos, né? Então, aqui, isolamento afetivo, sentimento de solidão, desamparo, desesperança, autodesvalorização, quando a pessoa, de fato, começa a adquirir os meios, né, para morrer, para provocar a própria morte. Exposições frequentes à situação de risco, né? Então, existem outros fatores que a gente precisa considerar e que a Fiocruz vai nos trazendo como sinais de alerta que a gente pode ajudar colegas, amigos, amigas, né? Ou professores que possam estar assistindo esse vídeo poder ajudar algum estudante que esteja precisando, né, de um espaço de escuta. Aqui, então, a gente faz a pergunta de como o profissional de saúde e as pessoas, de modo geral, podem atuar no cuidado das crianças, adolescentes e adultos, né? Então, uma coisa que é importante, né, que todos os materiais sobre o tema trazem, que a gente não deve duvidar, desqualificar ou minimizar o relato de desejo de morte, né? Não tratar isso como se fosse uma bobagem qualquer. Então, é preciso que a gente tenha, de fato, uma escuta acolhedora, atenta, que a gente não julgue os sentimentos da pessoa, né, buscando evitar um episódio suicida, né. Ter essa escuta cuidadosa, respeitosa e séria, orientar pessoas próximas, né, para poder verificar se a pessoa tem acesso aos meios, né, para tentar o suicídio, impedir esse rápido acesso aos meios, é uma estratégia muito indicada. Oferecer ajuda para iniciar um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico e fazer esse encaminhamento, né? Então, vocês vão ver que no final da nossa cartilha digital tem links, né, e dicas de onde procurar ajuda, tá? Nessa página, algumas inverdades sobre o suicídio. O suicídio, por exemplo, no momento que a gente vive, ele não é o único resultado da pandemia, né? A pandemia pode ser um dos fatores que contribuem para, né?
Aqui outra inverdade, né? Apenas pessoas que aparentam estar deprimidas e isoladas se suicidam. Né? Não são apenas as pessoas que aparentam estar deprimidas. Muitas vezes as pessoas se surpreendem, né? Ou nem imaginam que a pessoa estava pensando sobre suicídio. Relacionar, romantizar o suicídio ou falar como se fosse algo legal, um ato de coragem ou de covardia, né? Isso também não contribui muito para o debate, né? Então a gente precisa compreender o suicídio como um ato, né, complexo multifatorial, sensibilizar as pessoas para gerar empatia, informar sobre onde buscar ajuda, compreender os sinais de risco e alerta, né? E aí aqui no finalzinho a gente traz as orientações da cartilha da Fiocruz para por onde buscar ajuda, né? Então tem o site pós-venção do suicídio.com.br, tem também o CVV através do número 188 ou através do site, e também tem o mapa saudemental.com.br, que tem uma lista de locais de atendimento voluntário online e presencial em todo o país. Então aqui a gente tem essas dicas. E na nossa universidade tem um site que talvez alguns estudantes nem conheçam, que é o www.urgs.br/saúde mental. E na seção Buscando Ajuda desse site, né, vocês vão ter informações sobre locais para atendimento dentro da URGS, locais externos à URGS, assessoria jurídica universitária e espaços gratuitos ou a valores mais populares para realizar psicoterapia. Então, entrando nesse endereço, vocês encontram uma série de possibilidades, né? E aqui a gente faz algumas reflexões sobre a pandemia e o que a pandemia nos produziu em termos de uma precariedade subjetiva em questões de saúde mental. E aqui no finalzinho uma visão, né, de que nós não podemos deixar de falar que falar de suicídio é também nos posicionar ao lado de quem luta pelo Sistema Único de Saúde, né? Então a gente termina aí a cartilha dizendo que falar em prevenção ao suicídio é, além de ter como foco a preservação da vida de indivíduos, também a luta por uma vida plenamente digna para todos, discutindo a fome, o desemprego, o racismo estrutural, a violência contra a mulher, a homofobia. É coletivizar a ideia de saúde mental através da aposta na vida e da implementação de políticas públicas que assegurem o direito de todos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer e à cidade. Então, as referências utilizadas, né, e